Continuação, capítulo 5, do audiobook Quando Deus Escreve Sua História de Amor. O que tem de tão importante nessa tal pureza? Nos últimos anos, muitos cristãos têm se tornado cada vez mais condescendentes em relação à verdade, em virtude de certas vozes que penetraram aos círculos evangélicos, desafiando-nos a repensar toda a nossa visão acerca de Deus e de Sua palavra. Não devemos tomar a Bíblia ao pé da letra. É uma mensagem que ouvimos a todo tempo. O que precisamos fazer é buscar interpretações que, fato, sejam pertinentes à nossa sociedade moderna. Quando começamos a raciocinar desse modo, paramos de confiar naquilo que Deus diz. Há demais questões que sempre estiveram presentes no plano e nas ordenanças do Senhor, tais como a pureza, começam a nos parecer irreais e sem importância. A grande verdade é que redefinir o padrão de pureza dado pelo Senhor, a fim de alinhá-lo à realidade da sociedade moderna, pode parecer tentador quando se vive num mundo onde é comum ver garotos de 12 anos praticarem o sexo oral nos banheiros da escola, ou ver alunos do ensino médio se envolver em tudo quanto é típico de ato sexual com diversos parceiros de uma só vez. Afinal, se comparados ao que o resto do mundo faz, coisas como um simples toque ou um flerte inofensivo, uma pitada de pornografia ou fantasias lascivas, e até mesmo um pouquinho de envolvimento sexual aqui e ali, nem parece ser tão graves assim. Quando, porém, foi a última vez em que eu realmente estive contato com o que o Senhor pensa acerca dessas concessões na área sexual? Se de fato escolhermos tomar sua palavra ao pé da letra, deparamos com o fato de que a pureza não é algo que ele trata de qualquer maneira. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca com o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 27 ao 30. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, seria isso um crime hediondo, delito, a punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Jó 31, verso 9 ao 12. Compreendo que esses textos não são lá muito populares de se trazer à tona. Aliás, à primeira vista, eles mais parecem seguir a linha das ordenanças do tipo não farás isso, não farás aquilo, do que da linda canção mais doce. A verdade é que muitos cresceram numa vertente do cristianismo que lhes martelava as regras na cabeça, sem nunca levá-los a conhecer o que realmente está no coração de Deus. Assim, as ordenanças não lhes eram apresentadas como limites amorosos, estabelecidos por um Pai fiel, que nos ama mais do que podemos compreender e sabe como podemos desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Não, elas eram transmitidas como ordens severas e ameaçadoras, vindas de um ser insensível que havia resolvido nos fazer infelizes. Muitas gerações atrás, o cristianismo norte-americano começou a pender para um lado prejudicial, priorizando os padrões de santidade e de retidão divinas em detrimento de elementos cruciais como o amor e a graça. Com isso, os cristãos passaram a tentar levar uma vida reta, apoiados em sua própria força e não no poder capacitador do Espírito de Deus. Isso criou um rígido legalismo religioso que empurrou multidões para longe da fé. Hoje, no entanto, muita gente tem pedido para o extremo oposto, numa tentativa de compensar a hipocrisia fria e superreligiosa das gerações passadas de amortizar a má reputação que ela trouxe ao cristianismo. Muitos pastores, modernos e líderes cristãos têm dado uma ênfase exagerada
ao amor e ao perdão incondicionais de Deus. Dessa forma, vários elementos essenciais na verdadeira vida cristã, tais como a santidade, a retidão e a pureza, têm se tornado verdadeiros tabus em muitas igrejas. Um jovem casal cristão que eu e minha esposa conhecemos bem caiu em pecado sexual muitos meses antes do seu casamento. A reação de seus pais, que eram crentes, do pastor deles e da maioria dos amigos, também cristãos, foi a mesma. Isso nem é tão grave assim. Qualquer um que mostrasse preocupado com o fato de que eles estarem mantendo um envolvimento sexual permanente era taxado de legalista, um radical que estava lendo a palavra de Deus a sério demais. Infelizmente, essa mentalidade tem se tornado bastante comum. De modo geral, o pensamento de um número cada vez maior de cristãos modernos é mais ou menos este. É claro que não tem problema a pessoa se manter pura até o casamento, caso ela consiga, mas a questão é que a maioria não consegue e a gente nem deve dar tanta importância para isso, pois Deus nos ama do mesmo jeito, quer sejamos puros ou não. O fato, no entanto, é que não podemos cortar a pureza e a santidade da vida cristã. Deus é amor, mas Ele também é santo. É impossível andarmos nas trevas e na luz ao mesmo tempo. Da mesma forma, não podemos servir ao pecado e ao reino de Deus. Não há como levarmos uma vida de impureza sem que isso não obstrua a livre comunhão que temos com o Rei dos Reis. O padrão de Deus para uma linda história de amor. Deus estabeleceu um padrão muito claro para que possamos viver um belo romance, e apenas se seguirmos esse plano que poderemos desfrutar do tipo de amor, envolvimento sexual e intimidade que desejamos. Esse padrão é a pureza. Segui-lo implica viver em fidelidade absoluta a alguém por toda a nossa vida. Significa honrar a aliança divina do casamento, enxergando-a como algo sagrado. É guardar cada expressão de intimidade sexual para depois que os votos dessa aliança forem proferidos. É tratar a sexualidade não como uma oportunidade de satisfazer os desejos egoístas, mas como uma chance de servir ao nosso cônjuge de uma forma abnegada. Obedecer às ordenanças de vidas pertinentes à pureza é o caminho que nos conduz à canção mais doce. Quando entendemos que o propósito de Deus ao estabelecer a pureza não era de nos atrapalhar ou de nos tornar infelizes, e sim o de nos proteger das mágoas e nos tornar livres para experimentar o que Ele tem de melhor para nós, finalmente começamos a perceber que a pureza é um elemento tão importante no plano divino. Deus nos convida a abraçá-la porque nos ama sobremaneira e deseja que desfrutemos da incrível plenitude e beleza que Ele planejou para o relacionamento amoroso. A sexualidade é como o fogo. Quando mantido no lugar apropriado, o fogo proporciona a beleza do calor e da luminosidade a uma casa. Todavia, quando escapa do espaço de que lhe cabe, é capaz de incendiar a casa inteira em questão de minutos. O nosso Deus se importa demais conosco para permitir que sejamos destruídos pela sexualidade. Assim, Ele nos pede que a mantenhamos em seu devido lugar. Só então ela mostrará ser a dádiva bela e gratificante que Deus planejou que ela fosse. Isso não significa que não haja esperança para você, caso já tenha perdido a sua pureza. Muito pelo contrário, a razão por que Cristo veio a esta terra e morreu foi libertar-nos dos nossos pecados. Isso é, dar-nos uma nova vida, uma ficha limpa e um novo começo. Levar uma vida de pureza interior e exterior neste mundo obcecado por sexo e movido pela lascívia parece quase impossível. Os rapazes se sentem fortemente pressionados a provar que são atletas sexuais, já as meninas se sentem na obrigação de mostrar que são tudo menos puritanas. Contudo, o aspecto mais incrível acerca dos mandamentos divinos é que o Senhor não nos entrega a própria sorte, de modo que tenhamos de cumpri-lo com a nossa própria força débil e limitada. Pelo contrário, quando rendemos nossa vida inteiramente ao Senhor, Ele providencia tudo o que precisamos para viver uma vida de pureza, para a qual Ele nos chamou. Ao contrário do que supunha aquela jovem universitária, ser puro não implica suprir a sexualidade durante o tempo que antecede o casamento. Viver uma verdadeira pureza significa permitir que o Espírito de Deus controle a nossa vida a ponto de que não viveremos para alimentar a vontade egocêntrica da nossa carne. Significa ser tomado por um desejo muito mais forte de honrar a Deus e ao nosso futuro cônjuge, do que satisfazer as exigências dos nossos desejos egoístas. Paulo afirma que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Ser puro não é abster dos prazeres sexuais meramente, e sim
contar com a presença do Espírito de Deus em cada dimensão da nossa vida. O certo, quando levamos uma vida cristã genuína, é nos vermos tão cativados pelo nosso relacionamento com Cristo que deixamos de viver para servir a nós mesmos e passamos a viver para servi-lo. Quando isso acontece, passamos a desejar o que Ele deseja. Na verdade, começamos a valorizar e amar as coisas que Deus valoriza e ama, tais como a pureza, e não ficamos andando por aí tentando suprir nossa sexualidade. Em vez disso, a pureza passa a fluir naturalmente na nossa vida. Viver de modo a honrar a Deus e ao nosso futuro cônjuge torna-se uma alegria e um privilégio para nós. A pureza da mente e do corpo é a consequência natural de um coração puro, limpo e dedicado a Cristo. Colocando o sexo no seu devido lugar. Certa vez ouvi a história de uma mulher que vivia no interior e estava sempre recebendo a visita de um grande urso pardo, que aparecia para vasculhar sua lata de lixo em busca de alimento. Como ela achava o urso simpático, começou a deixar comida para ele no quintal. Tão logo o animal se deu conta de que ali podia encontrar comida fácil. Ele voltou trazendo seus amigos. Pouco depois, o grupo estava destruindo o jardim, quebrando as cercas e até ameaçando arrombar a porta da casa para conseguir alimento. Embora essa mulher achasse que o comportamento descontrolado dos ursos fosse cansativo e até alarmante, por alguma razão ela continuou provendo alimento para eles. Por ser alguém que amava animais, sentia-se na obrigação de continuar alimentando-os, principalmente agora que parecia depender dela para isso. Afinal, não queria vê-los morrendo de fome. Todavia, os ursos continuaram a devastar a propriedade, levando essa mulher à loucura. Então ela procurou um guarda florestal para saber o que fazer. A instrução que ele lhe deu foi bem simples. Se você quer se livrar dos ursos, é só parar de alimentá-los. A sexualidade é semelhante aos ursos selvagens dessa história. Assim que começamos a alimentar nossos apetites sexuais, eles tornam mais fortes e agressivos, e ainda trazem seus amigos. Logo o grupo começou a controlar e destruir a nossa vida. Sua força é tanta que nos sentimos impotentes diante dela. Todavia a solução para este mal é bem simples, mais simples do que imaginamos. É só parar de alimentá-los. A sensualidade está presente em todos os aspectos da nossa cultura, nos filmes, que acham repleto de cenas de sexo, as capas de revistas com fotos sedutoras. Assim é muito fácil entrar na onda com o restante do mundo e passar a alimentar os lascivos apetites de nossos desejos sexuais. Seja nos divertindo na internet com algum tipo de pornografia, assistindo filmes repletos de nudez, de cenas de sexo, ou permitindo a nossa mente correr solta com fantasias sexuais. Tecnicamente, não estamos praticando sexo, contudo, estamos permitindo que a nossa mente, até mesmo o nosso corpo, se alimentem da lascívia e da impureza. Ser marido de uma só mulher ou mulher de um só marido não significa apenas guardar nosso coração, mente e corpo quando estamos interagindo com o sexo oposto. É, na verdade, protegê-los o tempo todo. Imagine que seu futuro cônjuge possa contemplar seus pensamentos mais profundos, ver por onde você navega na internet e os filmes a que assiste. Caso você esteja permitindo que os desejos sexuais o controlem, então é bem provável que não esteja tomando decisões que honrem ao seu futuro cônjuge, quer se mantenham tecnicamente virgem ou não. Então siga o conselho do guarda florestal. Pare de alimentar os desejos. Como Pedro nos diz, não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1, versos 14 e 15. Peça ao Espírito de Deus que lhe mostre como parar de alimentar seus desejos lascivos. Pode ser que isso requeira algumas decisões difíceis, como parar de assistir a certos filmes, passar a prestar contas sobre o seu uso da internet, disciplinar a mente para que ela medite nas coisas celestiais, em vez de se ocupar com a sensualidade o dia inteiro. Porém, repito que Deus não espera que você faça isso apoiado unicamente em sua força de vontade. Ele promete nos dar o poder divino que nos ajudará a viver uma vida santa. Quanto mais cultivarmos nosso relacionamento com Ele, mais sentiremos sua incrível força dando-nos vitória que jamais conseguiríamos obter na nossa própria força. Mas e se? Uma grande pergunta ainda paira no ar. Mas e se eu não me casar? Essa é uma pergunta pertinente, afinal de contas, uma coisa é botar esses desejos de lado, sabendo que um dia eles serão satisfeitos no casamento. Mas e se isso nunca acontecer? E se a vontade de Deus é que você nunca venha a proferir votos matrimoniais?
Que importância tem o que você faz hoje e não há um futuro cônjuge a ser afetado pelas suas decisões? Uma das coisas mais preciosas e inestimáveis que podemos aprender é esta simples verdade. Mesmo que nunca venhamos a nos casar, nada do que fizermos, no sentido de guardar o nosso coração, filtrar os nossos pensamentos e demonstrar amor por nosso futuro cônjuge, através do modo como vivemos, terá sido em vão. Não é apenas em prol do nosso casamento terreno que fazemos essas coisas. Estes atos são também um investimento na gloriosa boda que teremos com Cristo no céu. O que o nosso rei pensa ou sente é muito mais importante do que os pensamentos e as emoções do nosso futuro cônjuge. Ao olhar para a vida que temos levado, será que Deus tem se entristecido? Ou, ao contrário, tem se sentido honrado e adorado? Embora seja incontestável que andar nos caminhos do Senhor nos traga vida, bênçãos e senso de felicidade, essa motivação para cumprir o perfeito plano de Deus nunca deve ser uma recompensa pessoal. Antes, devemos entregar tudo a Ele pelo simples fato de Ele ter dado tudo por nós. Devemos amar e servi-lo alegremente ao nosso Senhor com todo o nosso ser, porque Ele é digno. Nossa vida aqui não gira em torno de nós mesmos, e sim dele. Durante a maior parte da vida, eu segui os planos de Dona Lúcero e não os de Cristo. Hoje eu sou grato a Deus por ele ter sido paciente e não ter baseado o seu compromisso comigo em uma lealdade a ele. Tenho certeza de que os seus olhos se encheram de lágrimas muitas vezes ao verem os caminhos insensatos por onde andei, mas agora eu ando com ele. Estou ouvindo a canção mais doce e aprendendo a amar Leslie, como ele me amou primeiro. Eu não trocaria nenhum dos milhões de passos difíceis que já tive de dar em minha caminhada com Cristo, nem que fosse para ganhar um simples arrastar de pés de Dona Lúcero. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 9 e 11. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana. Filipenses 2, verso 3 ao 7. Contemplando o seu coração. De que maneiras práticas você espera que o seu cônjuge esteja sendo fiel a você hoje, enquanto ainda não se conheceram? Se o seu futuro cônjuge pudesse vê-lo interagir com alguém do sexo oposto ou mesmo ler os seus pensamentos, como você acha que ele se sentiria? Amado e valorizado ou magoado e enciumado? Explique. Que mudanças em seu comportamento podem ajudá-lo a parar de alimentar a tentação sexual? De que formas específicas você pode amar e tratar seu futuro cônjuge com carinho desde já? Indo mais longe. Escrever uma carta de amor ao seu futuro cônjuge é uma das melhores maneiras de solidificar o seu compromisso com a pessoa com quem você passará o resto da vida. Além disso, esse exercício irá ajudá-lo a entender que o seu futuro cônjuge é uma pessoa real e não apenas um conceito teórico. Durante o tempo em que esperei Deus trazer Leslie à minha vida, enfrentei muitas noites de solidão e muitos dias de impaciência. Nestes momentos, a prática de escrever-lhes cartas de amor me trazia à memória o compromisso que tinha com ela, além de reforçar o fato de que valia a pena esperar pela minha futura história de amor.